Meus irmãos, eu desejo saudades com a paz do Senhor. Pode tomar os vossos assentos. Fico muito feliz por estar aqui nesta noite. E confesso, irmãos, que desde o momento que entrei naquela porta, eu senti fortemente a presença do Senhor. E eu fico muito feliz porque você vai em algumas igrejas e tem de tudo lá. Tem cantor, tem pregador, tem de tudo, menos a presença de Deus. Eu louvo a Deus quando a gente chegamos em alguma igreja e a presença de Deus é notória. Eu tenho manejador de pregador e aqui a presença de Deus, ela é notória. Só não sentiu a presença de Deus ainda aquele que ainda não buscou de verdade, amém? Quero agradecer a Deus e ao nosso pastor aqui, Francisco, por esta oportunidade, pela confiabilidade de me dar o púlpito para estar pregando a palavra do Senhor. Tenho por certo que aqui atrás tem homens e aqui na minha frente mulheres de Deus que, se porventura pegassem o microfone para pregar a palavra, pregavam muito melhor do que a mim. Mas aprove a Deus, irmãos, querer usar-me nesta noite para dizer sobre o porta-voz da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Abra as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Estamos orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para falar nesta noite, quando o meu pastor Ismael falou que eu estaria vindo aqui representá-lo, ele aqui, e Deus ele colocou fortemente esse versículo no meu coração. Os irmãos encontraram? Amém. Que diz assim o texto sagrado: tenho, porém, contra você o seguinte: vocês abandonou o seu primeiro amor. Em outras traduções está falando assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amém? Por essa palavra? Meus irmãos, é de conhecimento de nós cristãos que o livro de Apocalipse foi escrito por um dos apóstolos de Jesus Cristo, um dos discípulos de Jesus, por nome de João. João, já na sua velhice, estando preso na ilha por nome Patmos, por causa do Evangelho, ele é levado a uma visão no dia do Senhor. E o intuito daquela visão a qual ele foi levado era que tudo quanto ele visse e ouvisse, ele a escrevesse em cartas e as direcionasse às 7 igrejas que estão na Ásia. Sendo assim, tudo que ele ouviu e tudo que ele viu, ele as escreveu e as direcionou a cada pastor, a cada anjo das igrejas que estava na Ásia. Sendo assim, ele as direcionou para a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Sendo a primeira igreja a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso, irmãos, era uma cidade muito rica, uma cidade riquíssima nos tempos dos tempos antigos. Uma cidade que tinha um grande porto. E por ter um grande porto, existia ali várias pessoas que vinham de todos os cantos do mundo. Pessoas que vinham para trabalhar naquela cidade. Era uma cidade também que era muito famosa, porque ali existia um grande templo, que era considerado uma das 7 maravilhas dos tempos antigos, que era o templo da deusa Artêmia. E esta deusa era uma deusa que tinha um templo enorme, um templo lindo, e vinha pessoas de vários cantos do mundo para admirar a beleza daquele templo. Logo, era um templo muito lindo, irmãos. Era considerado como uma das 7 maravilhas no tempos antigos. Então, podemos perceber a beleza e a grandiosidade daquele templo. Por ser um templo de uma deusa pagã, podemos observar que a cidade de Éfeso era uma cidade tomada pela idolatria. Eles não só idolatravam a deusa Artêmia, mas também a sua filha, que era a deusa Diana, filha da deusa Artêmia, que era considerada como a deusa da lua, a deusa da caça e a deusa da festividade. Era mais ou menos assim. Aquele povo era tão idólatra que quando a lua ela brilhava no seu maior resplendor, quando a lua ela estava linda, os povos daquela cidade olhavam para o céu e eles não adoravam a Deus. Eles olhavam para o céu e eles não agradeciam a Deus pelo brilho da lua, mas sim, ele olhava para o céu e falava: certamente
Diana, ela está feliz conosco, porque a lua está no seu maior esplendor. Quando os caçadores, eles iam para as suas caças, e eles tinham uma boa caça, eles não adoravam a Deus. Quando os caçadores, eles eram felizes na sua caça, eles não bendiziam ao nome do Senhor, mas sim, eles olhavam para o céu e diziam assim: certamente Diana, ela nos deu esta caça, pois ela é a deusa da caça. Eles não entregavam o seu louvor ao Senhor, eles não entregavam a sua adoração ao Senhor. Logo, era uma cidade pagã, logo, era uma cidade idólatra. A idolatria daquela cidade era tão grande, era tão tamanha, que os seus cultos às deusas eram tidos como cultos pagãos, cultos que tinham orgia, porque Diana era uma deusa que era deusa, considerada como uma deusa da fertilidade. E há alguns relatos que diziam que quando Artêmia ela estava dando a luz, Diana viu aquilo ali e ela viu as dores de parto da sua mãe e ela repudiou o casamento. Então o casamento naquela cidade era algo comum, era algo desnecessário. O povo não tinha mais o intuito de casar e nem de dar em casamento. O intuito deles era de cultuar esta Deus como um tipo de orgia. Vemos então aqui nesta cidade como os casamentos estavam defasados. Mas a Bíblia nos fala que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele fixa morada naquela cidade e ele passa ali um tempo de 3 anos aproximadamente. E quando Paulo ele começa a morar naquela cidade, a Bíblia nos relata em algumas coisas que ele começa a fundar a igreja. Paulo ele começa a pregar a palavra do Senhor. Paulo ele começa a evangelizar aquela cidade e a debater contra os deuses daquela cidade, a debater contra os falsos profetas, os falsos apóstolos daquela cidade. E a Bíblia nos mostra que a igreja de Éfeso ela começa a crescer. A igreja de Éfeso ela começa a tomar notoriedade. A igreja de Éfeso começa a expandir. E é tão interessante observarmos que a Bíblia fala que a igreja de Éfeso era uma igreja fundamentada na palavra. Era uma igreja que preservava a sã doutrina. Era a igreja que preservava os bons costumes. Era a igreja de Éfeso. Logo, o pastor presidente desta igreja não era ninguém mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo. O homem que estudou em uma das maiores faculdades daquela época. O homem que estudou aos pés de Gamaliel, um homem que era muito instruído na letra e na lei. Paulo, ele estudou aos pés das melhores pessoas. Paulo estudou aos pés dos melhores ensinadores. Então, logo Paulo, ele era um grande ensinador. E foi ele que começou a pregar o evangelho na cidade de Éfeso. Foi ele que começou a abrir igreja na cidade de Éfeso. Foi ele que evangelizou aquela cidade. Foi ele que batalhou contra os deuses daquela cidade. E a Bíblia fala que esta igreja ela cresce. E o povo daquela igreja, os crentes daquela igreja, eram homens que tinham conhecimento da palavra, eram homens cultos na palavra do Senhor, eram homens que preservavam os bons costumes, eram homens que preservavam a sã doutrina. Na ótica humana, aos olhos humanos, a igreja de Éfeso era uma igreja perfeita. Na ótica humana, a igreja de Éfeso era uma igreja que não tinha defeito. Logo, eles preservavam os bons costumes. Logo, eles preservavam a boa doutrina. E uma igreja que preserva a boa doutrina, a sã doutrina, é uma igreja que Deus se agrada. É uma igreja onde Deus se faz presente. Assim era a igreja de Éfeso. Eu fico imaginando a igreja de Laodiceia, eu fico imaginando a igreja de Esmirna, olhando para a igreja de Éfeso e falando: certamente aquela igreja é uma igreja cristocêntrica. Certamente aquela igreja é uma igreja que vai para o céu. Olhamos para elas e não vemos nenhum defeito. O seu pastor são os melhores pastores. Os seus ensinadores são os melhores ensinadores. Os seus diáconos executam o diaconato com excelência. Talvez o círculo de oração daquela igreja, elas não oravam com fervor. Talvez a mocidade daquela igreja cantava com maestria. Talvez os adolescentes daquela igreja seriam os melhores no louvor. Mas Deus, da do alto céu, Ele estava só observando. E esta igreja, irmão,
era uma igreja tão abençoada que o próprio Jesus, quando ele escreve, quando João escreve ao anjo desta igreja, o próprio Deus, ele começa a sua narrativa dizendo assim, vamos ler lá para a gente entender. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva nas mãos direitas as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Observe aqui, irmão. Conheço as obras que vocês realizam, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Olha, irmãos, o interessante aqui é que o próprio Deus, quando ele começa a falar desta igreja, ao anjo desta igreja, Deus começa a elogiar esta igreja. Deus olha para a igreja de Éfeso e fala: olha, eu conheço a tua obra, eu conheço o teu esforço, eu sei que você não suporta aqueles que dizem ser apóstolos, mas vocês achassem mentirosos. Deus começa a elogiar, mas uma igreja que o próprio Deus começa a elogiar, quando olhamos no versículo de número 4, ele começa a elogiar, mas ele fala assim: tenho um porém contra você. Aleluia. E nesta noite Deus me manda lhes perguntar: o que Deus tem contra você? O que Deus tem contra mim? Será que nesta noite estamos aqui neste culto? Será que nós estamos agradando ao Senhor? Será que este culto aqui já se tornou rotina nas nossas vidas? Em muitas igrejas, em muitos tempos, o culto já se tornou rotineiro. É verdade. Tem gente que vem para a igreja e fala: eu vou para a igreja, mas eu sei quem vai cantar, eu sei quem vai pregar, eu sei quem vai dar uma saudação. Então é a mesma coisa, mas não devemos vir assim. Sabe por quê, pastor? O problema dos dias atuais é esse: que muitos crentes, que muitos irmãos que se dizem crentes, vêm para a igreja com um intuito diferente, com um intuito errado. Sabe qual é o intuito que eles vêm? Eles vêm para a igreja com o intuito de buscar alguma coisa de Deus, buscar a sua bênção. Eu já ouvi muitas, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa expressão: eu vou para a igreja buscar a minha bênção, eu vou para a igreja buscar uma porta de emprego, eu vou para a igreja buscar um carro, seja lá o que for, mas vem com o intuito de buscar. Mas o intuito nosso como cristão de vir para a igreja não é buscar. O intuito que devemos vir para a igreja é de entregar. Você não tem que vir para a igreja com o intuito de buscar algo de Deus. Você tem que vir para a igreja com o intuito de entregar algo para Deus. Sabe por quê? Porque o mais Deus ele já fez na minha e na sua vida. E o que foi que ele fez? Lá, muitos tempos atrás, ele enviou o seu filho unigênito para morrer por mim e para morrer por você. Outrora nós era digno da morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado não é nada mais nada menos do que a morte. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Deus olhou ao céu, viu o nosso pecado, viu que o plano salvífico estava em perigo. Ele enviou o seu filho veio ao mundo, ele passou, sofreu aquilo que nós sofremos no dia a dia, morreu, ressuscitou por amor a nós. Glória a Deus. Só este motivo, irmãos, é o motivo de você chegar aqui e entregar o seu melhor louvor. Só este motivo é o motivo de você chegar aqui e entregar a sua melhor adoração. Só este motivo é motivo muito de você chegar aqui e dobrar o seu joelho e entregar as suas lágrimas perante ao Senhor. Porque Ele mesmo falou: buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, se Deus quiser, não é obrigação dele. Mas se Ele quiser, Ele pode te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. E a igreja de Éfeso era uma igreja próspera, que aos olhos humanos não tinha defeito. E Deus olhando do céu e falando assim: não, eu tenho algo contra você. Será que nesta noite, irmãos, nós estamos aqui, vimos da nossa casa, mas será que nós não perdemos o nosso primeiro amor pelo caminho? É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às práticas de outrora você praticava. Eu vejo, irmãos, a Bíblia nos fala que Deus, ele, através, se não me engano, do profeta Ageu, ele fala assim: aviva, Senhor, a tua obra. Mas o interessante aqui é que ele fala assim: não aviva no começo, e nem também aviva no fim,
mas aviva no meio. Sabe por que ele pede para Deus avivar a obra no meio? Porque o começo é tudo mil maravilhas. Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra quando você veio para os braços de Jesus? Era aquele alvoroço, tinha consagração, você era o primeiro, não, vou para a consagração. Tinha culto de terça-feira, você estava lá com o caderninho para anotar aquilo que o pastor iria ensinar. A escola dominical, você era o primeiro a vir, porque a alegria do primeiro amor estava no seu coração. Mas, irmãos, vai passando o tempo, vai passando os anos, você vai vindo para o culto um dia, vai vindo outro dia, e começa a vir um cansaço, não é verdade? Ninguém que está aqui, nem eu, nenhum de vocês aqui, estamos firmes todos os dias. Tem dias, irmãos, que nós pegamos anjo pela canela. Tem dias que pode vir o furacão que for, a nossa fé está tão grande, a nossa fé que não pode vir, que eu vou passar por cima. Mas tem dias que só uma olhada feia você já se entristece. Tem dias que você se levanta e fala, hoje eu não vou para o culto porque eu não consigo, eu estou tão fraco. Mas Deus me manda te dizer, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de olhar para trás e ver aonde caímos e praticar as mesmas obras, voltar a praticar as obras a qual nós praticava outrora. Quando Deus, você dobrava o seu joelho na madrugada e Deus ouvia a sua oração. Quando você orava e o paralítico seria curado. Quando você orava e coisas que aos olhos humanos era impossível, se tornava possível. Quando você estava na sua casa, lavando a sua louça e começava a cantar um hino, você sentia a presença de Deus. E Deus me manda dizer, eu estou com saudade de você. Estou com saudade de ouvir a sua voz. Estou com saudade de ouvir o seu choro, o seu gemido. Porque outrora você me buscava em espírito e em verdade. Porque, pastor, é muito fácil, pastor, eu chegar aqui e pregar a palavra como ninguém, mas sem amor. É muito fácil, e podemos sim pregar a palavra de Deus e não ter amor, perder a essência do primeiro amor. Existem pastores que são excelentes pastores, mas que já perderam a alegria do primeiro amor. Você pode ser um excelente obreiro na casa do Senhor, mas não ter amor pela obra do Senhor. Você pode ser um excelente pregador, mas não ter amor pela obra do Senhor. Você pode ser uma excelente cantora, mas não ter amor pela obra do Senhor. E Deus, Ele me manda falar, é tempo de voltar ao primeiro amor. Quantas e quantas igrejas nos dias atuais já não há a essência do primeiro amor? Templos enormes, templos lindos, templos belos, mas que quando entramos nesses templos não sentimos mais a presença de Deus, porque a liderança daquela igreja já perdeu a alegria do primeiro amor. E a Bíblia fala que sem amor não chegaremos até o céu. Se faz necessário, irmãos, termos amor. Sem amor de nada adianta ser pregador. Sem amor de nada adianta ser cantor. Sem amor de nada adianta ser o servo do Senhor. Porque Deus, Ele é amor. E a Bíblia fala, irmão, que Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira. João, quando ele escreve isso, ele não consegue explicar a dimensão do amor de Jesus pela sua igreja. Ele fala assim, ó, o amor dele é de uma tal maneira, não tem explicação. Há quem compare o amor de Cristo com o amor de mãe. O amor de mãe pode ser o amor mais lindo que existe. Não existe na terra um amor igual ao amor da mãe. Mas essa mesma também pode falhar. Essa mesma também pode desviar. Mas o amor de Cristo por nós não tem falha. Ele nos amou incondicionalmente. O amor do homem para com outra pessoa, para com a sua esposa, é um amor condicional. Eu amo a minha esposa porque ela demonstra o amor por mim. Tem uma reciprocidade. Eu amo o meu amigo porque ele demonstra
mostra amor por mim. Assim é o amor de um homem para outro. Assim é o amor de um homem pela uma mulher. Assim é o amor de um homem pelo amigo. É um amor com condição. Eu só te amo até o ponto que você me ama. Quando você deixa de me amar, mas eu continuo amando. Não, irmãos, não continua. Porque o amor é condicional, o amor do homem. Você ama, aquela pessoa te desanima, mas você continua amando, ela vai te desanimando. E quando você vai ver, você já não consegue mais demonstrar aquele afeto por ela. Porque nosso amor é com condição. Aleluia. Mas o amor de Deus para com a sua igreja é incondicionalmente. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo? Eu falo por mim. Quantas e quantas vezes eu, Leidson, assim, Alcântara, já entristeci o Espírito Santo? Mas mesmo assim, Deus ele nos amou de uma tal maneira, irmãos, que Ele não me abandonou. Ele não te abandonou. A Bíblia fala que constantemente pecamos diante de Deus. Todos os dias nós erramos o alvo. E mesmo assim, o amor de Deus é sobre a nossa vida. E mesmo assim, Deus ele olha para nós e fala: eu vou te abençoar. Mesmo assim, Deus olha para nós e fala: eu vou te salvar. Mesmo assim, Deus olha para você e fala assim: tu és precioso para mim, tu és preciosa para mim, porque o amor dele nos alcançou. Aleluia. Mas sem amor é impossível agradar a Deus. Se faz necessário nos últimos dias, a qual a igreja está passando pela terra, termos mais compaixão uns pelos outros. Se faz necessário, pelos últimos dias que a igreja está passando na terra, se faz necessário termos mais amor pela obra do Senhor, ter mais amor pelo trabalho do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. E Jesus me manda falar para a igreja, para alguns de vocês: é tempo de voltar ao primeiro. Ele sente falta de você. Ele sente falta de quando você buscava Ele em espírito e em verdade. Ele sente falta de quando você se dobrava o seu joelho na igreja e as lágrimas desciam dos seus olhos, porque você sentia a presença dEle. Quantos e quantos tempo que você não sente mais a presença do Senhor? Quantos e quantos dias você não fala mais em mistério com o Senhor? Aleluia. Talvez na sua casa você já não tem mais tempo para dobrar os seus joelhos, para falar com o Senhor. Talvez os seus filhos não veem mais você adorando ao nome do Senhor. E Deus ele manda te dizer: é tempo de voltar à prática do primeiro amor. Aleluia. Ele quer ter uma comunhão com você. Ele quer usar você na obra dele. Mas se faz necessário voltar ao primeiro amor. Aleluia. Oh, meu irmão, sem amor não chegaremos às mansões celestiais. Sem amor não conseguimos chegar nas mansões celestiais, irmão. Não adianta eu falar que sou crente há 30 anos, que sou crente há tantos anos, mas não ter amor pela obra do Senhor. Não adianta eu falar: eu sou pastor há 40 anos, mas não ter mais amor pela obra do Senhor. Não ter mais a alegria do primeiro amor, aquela alegria que você não metia esforço em estar na casa do Senhor. O pastor pedia para você vir para o culto de oração, você era o primeiro a estar ajoelhado nos bancos. O pastor pedia para você reger, você regia com maestria, com graça. E Deus recebia a sua regência, Deus recebia o seu louvor, e Deus recebia a sua adoração. Mas nos dias na qual nós vivemos, muitos crentes, nós podemos observar que vêm para o culto, entra na igreja e volta do mesmo jeito, não sente mais a presença do Senhor, não sente mais o Espírito Santo soprar na sua vida, porque perdeu a essência do primeiro amor. E começa a falar um para o outro: não vou mais para o culto, porque eu entro e saio do mesmo jeito. É porque você perdeu a essência do primeiro amor. Igrejas vazias, igrejas se esvaziando. Podemos ver nos cultos, irmão, das semanas. É Pedro, Tiago e às vezes João, eles se esquecem de ir para a igreja.
Porque nos dias atuais o esfriamento da igreja tem sido muito grande. E o crente tem perdido a essência do primeiro amor. Mas Deus, Ele me manda trazer nesta noite aqui para lhe dizer: eu vou restaurar a alegria do primeiro amor. Basta nós se aproximarmos de Deus. Basta nós termos a atitude de se achegar até Jesus. Porque Ele mesmo falou: Ele requer a atitude de mim e requer a atitude de você. Para que Deus Ele venha derramar da sua graça, para que Deus venha derramar do seu poder, para que Deus venha fazer você voltar a amá-lo de novo, precisa de uma atitude minha e sua. Pois o próprio mesmo falou, Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para Deus aliviar o meu fardo, para Deus aliviar o seu fardo, temos que ter uma atitude de ir até Jesus. E como é que nós retornamos ao primeiro amor? É debaixo de oração, é com os joelhos dobrados e com o coração quebrantado diante do Senhor. Falei-me aqui, Senhor. Fala comigo, meu Deus. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a alegria do primeiro amor. Fazemos como Davi. Davi, quando ele pecou, chega o profeta até ele, e ali o profeta fala: olha, tinha um certo homem que tinha tantas ovelhas, e só tinha uma só ovelha. E aquele homem que tinha muitas ovelhas foi naquele que só tinha uma ovelha e pegou aquela ovelha para si. E Davi fala assim: este homem é digno de morte. E o profeta olha para Davi e fala: este homem é você, Davi. Davi, ele peca, mas o que me chama a atenção é que quando Davi ele peca, ele se arrepende. E ele fala algo, ele fala assim: Senhor, arranca tudo de mim. Pode tirar filhos, pode tirar reinados, pode tirar tudo, mas só não tira a tua presença. Sabe por quê? Porque Davi sabia que sem a presença dele, de Deus na vida dele, não tinha mais como ele se achegar até Cristo. E quando nós perdemos, irmão, o primeiro amor, automaticamente a presença de Deus ela se afasta de nós. Mas na verdade não é a presença de Deus que se afasta de nós, é porque nós perdemos a alegria do primeiro amor e nós nos afastamos do Senhor. Aleluia! E é comum em muitos irmãos a gente ouvir, muitos irmãos falam assim: eu já não sinto mais a presença de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: Deus não me ama, Deus não fala mais comigo, porque você perdeu a essência do primeiro amor. Outrora você orava, mas você colocou no seu dia a dia muitos cargos, muitas preocupações e esqueceu de reservar um tempo para o Senhor. Levantamos as correrias para ir para os nossos trabalhos, fazemos de tudo no nosso dia, mas não reservamos um minutinho para falar com o Senhor. E a oração, ela é um diálogo com Deus. Como queremos se achegar até o Senhor se nós não falamos com Ele? Quando eu tenho um amigo, eu tenho a alegria de todo dia estar falando com este amigo, e este amigo comigo, para que eu venha ter e se aproximar do Senhor e ter uma intimidade com o Senhor. Se faz necessário eu ter um diálogo com Ele dia a dia. Porque quando eu tenho um diálogo com o meu amigo todos os dias, eu passo a ter com ele uma amizade. E quando a gente tem amizade com Deus, irmão, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Ele fará conosco. Mas se faz necessário nos achegarmos até Ele, se faz necessário se aproximarmos de Jesus. E para nós nos aproximarmos de Jesus é através da oração. Quantas e quantas vezes, irmãos, não trocamos mais o nosso joelho para falar com o nosso Senhor? E Ele, nesta noite, Ele está mandando te dizer: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de quando você me buscava nas madrugadas, de quando você acordava nas madrugadas e dobrava os seus joelhos, e ali nós tínhamos um diálogo. Você chorava aos meus pés, você derramava-se aos meus pés, e eu ouvia a sua voz, e eu respondia com a minha presença. Você falava em mistério na sua casa, e hoje eu não ouço mais
a sua voz lá no seu quarto. Hoje eu não ouço mais a sua voz lá na sua sala. E Deus me manda te dizer: é tempo de voltar ao primeiro amor. Talvez você entrou aqui e falou: hoje é o meu último culto. Talvez você entrou aqui falando: Deus não é mais comigo, eu não sinto mais a presença do Senhor. Mas eu tenho uma notícia para te dizer, e essa notícia é boa. Deus, Ele nunca nos desampara. Deus, Ele nunca te abandonou, pois Ele mesmo falou: eis que estou convosco todos os dias. Não, Ele não está comigo e com você só hoje. Ele não está comigo e com você só amanhã. É todos os dias das nossas vidas. Mas muitas das vezes você olha e fala assim: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus Ele ainda é comigo? Porque, irmãos, a luta é tão grande, a prova é tão grande, que os cultos se tornaram rotina e você não sente mais a presença do Senhor. E você começa a se questionar: será que Deus ainda é comigo? Mas Deus me manda te dizer: eu sou contigo, eu estou com você. Basta você voltar ao primeiro amor, basta você ter um relacionamento comigo, basta você dobrar os teus joelhos na tua casa e eu te responderei. E quando você voltar ao primeiro amor, Deus Ele vai abençoar a sua casa. E quando você voltar ao teu primeiro amor, Deus Ele vai abençoar a tua família. Talvez você está aqui, mas o teu esposo está no mundo. Quando você voltar ao primeiro amor, Deus vai trazer o teu esposo através do teu testemunho. Talvez você está aqui, mas o seu filho não é crente. Mas quando você voltar ao primeiro amor, Deus vai trazer o seu filho, te dar do mundo, e vai trazer para a casa do Senhor. E você vai ser ver o seu filho, o seu esposo sendo primeiro da palavra dele. Você vai ver o seu filho, o seu esposo sendo um diácono na presença do Senhor, sendo um presbítero, sendo um evangelista, sendo um pastor. E Deus trabalhando na sua casa, Deus trabalhando na sua vida. Basta você dar o primeiro passo para o Senhor. E o primeiro passo é reconhecer aonde caímos. Pois nos versículos mais à frente ele fala assim: lembra-te, pois, de onde você caiu, e arrependa-te, e volte a praticar as mesmas coisas. Aleluia. É tempo de olharmos, irmãos, para nós mesmos. Assim como a leitura que a gente faz no culto de Santa Ceia. Examine-se a si mesmo e veja onde você tem errado, e veja onde você tem pecado, e corrija isso, e volte à prática do primeiro amor. Comece a adorar a Deus em espírito e em verdade. Comece a entregar o seu louvor como se fosse o último culto. Venha para a igreja como se fosse o último culto daqui na terra. Venha para a igreja com o intuito de entregar o seu verdadeiro louvor. Venha para a igreja com o intuito de entregar a sua verdadeira adoração. Quando você subir aqui para cantar, para dar a saudação, faça o seu melhor para Deus, porque o mais Ele fará na minha e na sua vida. Mas volte ao primeiro amor, volte a adorar a Deus como você adorava quando você aceitou a Ele, volte a buscar a Ele com o mesmo vigor de quando você adorava a Ele. Aleluia. E para eu finalizar aqui, irmãos, aquele que volta ao primeiro amor, Jesus diz assim: quem tem ouvido, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quando voltamos ao primeiro amor, irmãos, naquele dia, Deus Ele vai nos dar da árvore da vida. Quando voltamos ao primeiro amor, Deus Ele nos dá vida. E a Bíblia fala que Ele dá vida com abundância. Aleluia! Porque Deus Ele é a vida. Certa feita, um dos discípulos de Jesus indaga Ele, falando: Senhor, o Senhor falou que vai para o céu, e depois a gente vai te seguir. Mas como eu posso te seguir se eu não sei o caminho? E Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu sou o caminho, mas tem mais. Eu não sou só o caminho, eu sou a verdade. Estou a vida. Quando voltamos ao primeiro amor, Ele nos dá vida. E não é uma vida terrena, porque esse tempo aqui, essa vida quando nós estamos aqui nessa terra, é passageira. O meu tempo aqui
possa viver até os 40 anos, eu estou com 31, e aos 40 anos Cristo possa vir para mim, possa vir para você, porque a nossa vida aqui na terra é uma vida passageira, mas Jesus ele falou, eu sou a vida, e a vida que Jesus é a vida eterna, e a vida eterna nós iremos passar com Ele nas mansões celestiais. Aqui na terra nós vamos sofrer, aqui na terra nós vamos ser perseguidos, aqui na terra nós vamos se entristecer, vamos nos enfraquecer, mas no céu, irmãos, não vamos sofrer. No céu nós não iremos chorar. No céu não vai ter planto, porque a Bíblia fala que Ele enxugará nos nossos olhos todas as lágrimas. E esta vida Ele nos prometeu. Aquele que preservar o primeiro amor, Ele fala, eu te darei, para que você se alimente da árvore da vida. E esta árvore ela está no jardim de Deus. E naquele grande dia, irmãos, nós iremos nos alimentar desta árvore, iremos viver eternamente com o Senhor, lá nas mansões celestiais. Não peça para Deus bênçãos materiais, peça para Deus bênçãos espirituais. Não peça para Deus bênçãos que ficam aqui na terra, peça para Deus a vida eterna. E Ele nos prometeu, Ele é a vida. E a vida eterna é com Deus, ela não vai ter dor, ela não vai ter pranto. Lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá você vai viver adorando a Ele, exaltando a Ele eternamente. Então fique com esta palavra, irmãos. Volte à prática do primeiro amor. Eu agradeço esta oportunidade no nome de Jesus.